Bom final de tarde para todos nós e que bom que vocês estão aqui. Ai, como eu gosto assim, numa casa cheia, com bastante gente. Então é uma alegria imensa estar aqui, já vim em outro momento, não tantos. E hoje eu vim para falar, quando fui convidada, eu pensei que tema eu traria para que a gente pudesse refletir. E tendo em vista que nós estamos no mês de dezembro, aonde nós celebramos o Natal, então nós comemoramos o nascimento de Jesus, eu achei importante trazer um tema que a gente possa refletir sobre ele e ver qual a importância que ele tem em nossas vidas. Então, o tema é o amor. E, como nós sabemos, o amor é uma das virtudes humanas que mais predispõe à prática do bem. Mas por quê? Por que falar em amor? Porque o amor é a ponte que pode permitir o trânsito harmonioso desde a inteligência até os sentimentos. Então, esse elo é a proposta da mensagem de Jesus. Há mais de 2000 anos atrás, 2026, 2025, 26, nós sabemos que Jesus passou pela Terra. Tá? E nesse tempo, ele inaugurou um novo ciclo para o planeta e demonstrou com suas atitudes a importância do amor. E desde então, nossa mais sublime inspiração é Jesus. E seu evangelho é uma proposta educacional para o amor. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma mensagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, onde Jesus respondeu a um fariseu que era doutor da lei, quando este lhe perguntou, olhem que importante, mestre, qual é o maior mandamento? Jesus respondeu, amarás o teu próximo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. Então, o grau de perfeição do ser humano, amigos, segundo Kardec, ele está na razão direta da extensão do amor que nós dispensamos ao nosso próximo. Mas e que próximo é esse? Quem será o próximo? Será que nós conhecemos a verdadeira extensão dessa expressão? Então, o próximo é aquele que se acha mais próximo de nós no caminho da vida. Mas onde estará esse próximo? Então, nos diz Chico Xavier, no lar é a esposa, o esposo, a companheira, o companheiro, os pais, os filhos e os parentes. No templo do trabalho é o chefe e o subordinado. Na via pública é o irmão ou o amigo anônimo que nos partilham
a mesma estrada. Na esfera social, é a criança, o doente, o desesperado e o triste, as aflições e os laços de solidariedade. Na luta contundente do esforço humano, nos diz Chico, é o adversário, o inimigo declarado e o oculto. Em toda parte encontrarás o próximo, buscando-te a capacidade de entender e ajudar. Então, amigos, a vida, nós vivemos em relações, porque nós somos seres sociais. Ninguém vive sozinho. E nessa vida de relações, nós, com os que estão ao nosso redor, são muito variadas as demandas e desafios que nos testam todo o tempo. Sobre a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, isto é, na pele do outro. Para muitos de nós, pode ser difícil o envolvimento no universo emocional e existencial de outra pessoa, daquele amigo próximo, quanto mais do estranho, de um desafeto ou de um adversário. Não é mesmo? Nós temos dificuldade de lidar com essas questões. Então, lidar com essas demandas da família, às vezes é difícil, mas é mais fácil do que lidar com outras pessoas, principalmente quando eles se opõem à nossa opinião. É ou não é? Nós temos dificuldade de lidar com isso. E no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que amar o próximo como a si mesmo é fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. Então, esta é a expressão mais completa de caridade, porque ela resume todos os deveres do homem para com o próximo. E Jason de Camargo, no seu livro Educação dos Sentimentos, O Caminho das Virtudes, ele nos diz que as maiores transformações da alma humana ocorrem no desenvolvimento do amor. Isto é, quando este sentimento ele começa a se desenvolver progressivamente dentro de nós. As pessoas aí iniciam uma nova vida. Elas começam a ver o semelhante, isto é, o próximo, de outra forma. Não mais com aquela surrada animosidade, mas sim com mais compaixão, mais respeito e mais afeto. E ainda nos dias de Jason, com o surgimento do amor, as pessoas se toleram bem mais, possuem mais paciência com os outros. Então o amor vai despertando também o ser para um respeito maior com a natureza, com os animais e com tudo que foi criado. E na obra Boa Nova, de Chico Xavier, Emmanuel nos diz, numa passagem, num diálogo de Jesus com Simão, Jesus diz assim: os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo de alegria. Seja nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e animados. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes
as satisfações íntimas. Contudo, olhem só, Simão Pedro, manifestando estranheza que aquelas advertências lhe causavam, interpelou o mestre. Com uma certa timidez, é claro. E como deveremos proceder, mestre, quando os amigos não nos entendem ou quando nos retribuem com ingratidão? Jesus disse: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensa. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência de sua vida. A capacidade de sentir grandes aflições já é em si mesmo um tesouro. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Então, queridos, como vimos, o amor é a essência divina e todos nós temos no fundo do nosso coração a centelha desse fogo sagrado. Todos nós temos, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então todos nós temos essa essência dentro de nós. Mas é preciso que nós cheguemos passo a passo a amar todos os nossos irmãos indistintamente. Será que isso é possível? Amar só os nossos afetos, aqueles que convivem conosco no nosso lar, não tem muito mérito. Então, fazer esse exercício de amar o outro, mesmo aqueles que são adversos a nós, isso sim faz a diferença. E nós sabemos que isso não é fácil, é um desafio. A gente sabe que a tarefa é difícil, mas ela irá se cumprir. Porque Deus o quer e a lei de amor constitui o mais importante preceito que a doutrina espírita nos mostra. Porque ela é que um dia matará o egoísmo e o orgulho. Eu teria muitas questões para falar nessa correlação a essa partezinha, matará o egoísmo. Então, só para lembrar, um fato importante que nós precisamos refletir é a violência. Nós temos uma campanha na Federação Espírita Brasileira, que é uma campanha permanente, que é não à violência. É o combate da violência. E aqui nós podemos refletir também sobre a questão do feminicídio, que aumentou muito nos últimos tempos. Como vocês viram, a semana passada eu acho, aconteceu em Soledade uma tentativa de feminicídio. Então é importante que a gente reflita. O que acontece? É a falta de amor nesses corações. E lembrando que Jesus nos disse, amai o vosso próximo como a nós mesmos, Alberto Almeida, ele nos diz: a medida do amor ao outro é determinada pelo alto amor. Somente é possível dar amor a alguém a partir do quanto dispomos de amor internamente para oferecer ao outro. Então ninguém dá aquilo que não tem. Então este alto amor, quando a gente pensa assim, mas isso é egoísmo. Não. Isso tem uma importância fundamental. Porque na medida em que nós nos amamos, nós nos aceitamos, nós reconhecemos o nosso valor, é a maior a disponibilidade de amar o outro, irmão de caminhada. Quando alguém ama a si mesmo, é impossível não amar o outro como reflexo automático. Isso nos diz Alberto Almeida. Alberto Almeida é um médico espírita, escritor e que tem várias obras. Mas eu
trouxe essa colocação que está no Amor Pede Passagem. E nós sabemos que na literatura espírita nós encontramos diversos autores que se debruçam sobre como se processa em nós esse sentimento. E Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, ela se refere à necessidade de autoamarmos como alavanca fundamental para a conquista de todas as esferas desse sentimento que por si só é sublime e supremo. Mas de que forma se processa em nós esse amar a si mesmo? E aí, Joana nos diz que está neste livrinho O que Temos de Melhor em Nós, que é de Carlos Eduardo Burgante. Ele é médico espírita e reside em Porto Alegre. E aí nos diz assim, Joana, vejamos o que nos diz Joana. Amar a si mesmo significa respeitar o direito à vida, a felicidade que o indivíduo tem e merece. Trata-se de um amor preservador da paz, do culto aos hábitos sadios e dos cuidados morais, espirituais e intelectuais para consigo mesmo. É sempre estar fazendo as melhores escolhas para si mesmo, vendo-se como espírito imortal, sem nunca deixar de respeitar, obviamente, o bem comum. Quando escolho amar mais minha família, dedicando-me inteiramente aos relacionamentos, cultivando a paciência e a tolerância, estou amando a mim mesmo. Quando escolho perdoar e deixar de levar comigo o peso de uma mágoa, eu estou amando a mim mesmo. Quando escolho aprender, buscando o aprimoramento intelectual nas áreas de conhecimento do meu interesse, eu estou me auto-amando. Quando me aceito como sou e vejo em minhas imperfeições situações temporárias, uma vez que me esforço para corrigir meus erros, eu estou amando a mim mesmo. Quando me dedico diariamente ao exame de consciência, à meditação, ao autoconhecimento, eu estou dando provas de amor a mim mesmo. Isso nos diz Joana de Ângeles. E muitas vezes parece difícil a prática dessa virtude, por uma série de motivos, né? Que impedem que nós nos aceitemos como somos e reconhecer que, mesmo tendo as nossas imperfeições, nós também temos valor, nós também temos qualidades. Então, é importante que a gente aceite essas imperfeições, mas que também temos um potencial enorme para o aprendizado das virtudes realizadas por Jesus. E quando se busca o amor, nós sabemos que ele não será encontrado em pessoas, lugares ou situações que pareçam propiciatórias. É indispensável descobri-lo em nós mesmos, de modo a ampliá-lo rumo às demais pessoas. Joana ainda nos diz: o amor deve ser a causa, o meio e o fim para o comportamento humano feliz que desperta com anseios de plenitude. Então, amar é um desafio, mas um grande desafio. E trazendo esse tema neste mês, eu ainda trouxe uma reflexão deste livrinho aqui. Eu não consigo enxergar as pessoas, essa coluna me atrapalha, porque é importante que a gente veja todos. Então veja bem, nessa obra, é uma das últimas obras de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, Iluminação Interior. E no último capítulo desta obra, Sublime Natal, tá? É o capítulo 30. Não vou ler todo, não se preocupem. Nos diz assim, uma partezinha que eu pensei.
aquele nascimento, lá há mais de 2000 anos, esculpiu na memória dos tempos a grandeza do amor. Então, desconhecido ou propositadamente ignorado. Mediante os ensinamentos de Jesus, no entanto, ocorreram significativas alterações em favor do mais rápido desenvolvimento espiritual dos seres humanos. Ele próprio entregou-se, como sabemos, ao ministério de exemplificar, tornando-se a sua vida um evangelho de feitos. Não amado, porfiou amando. Não compreendido, manteve-se compreensível. Não aceito, perseverou nos ensinamentos sublimes. Jesus, entre as criaturas humanas, é o momento culminante no processo histórico da evolução. Nos diz Joana de Ângeles, ainda, estes são dias difíceis. Mas não te desesperes em vão. Se te sentes extremamente angustiado, aflito, por problemas e dores, recorda-te de Jesus e deixa-te por Ele conduzir. Na data evocativa do seu nascimento, que é dezembro, dia 25, faz uma reflexão mais profunda e verifica se ele já nasceu em teu coração. Após a constatação da sua presença ou não em ti, sai do desconforto moral ou da comodidade, da indiferença ou do erro, e deixa que este seja um sublime Natal em tua vida, passando a viver feliz e dedicado ao bem de que ele se fez representante. Então, queridos irmãos, quanto mais rápido nós despertarmos para essa realidade, mais tempo nós teremos vivendo a construção desse caminho de luz. O que já é, com certeza, viver dentro do possível a felicidade e a paz. Eu agradeço muito a atenção de vocês e desejo a todos um feliz e abençoado Natal. Muito obrigada.